A paz, meus irmãos. Eu convido vocês a abrirmos no livro segundo escreveu João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, para lermos um pouco da palavra de Deus. No versículo 1 até o versículo 18 nós leremos. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. Meus irmãos, o apóstolo João, ele escreve o seu evangelho principalmente para defender a centralidade de Cristo Jesus, defender a identidade de Cristo Jesus. Cristo Jesus é apresentado no evangelho de João, de fato, como sendo o Filho de Deus, porque no período que João escreveu o seu evangelho já existiam falsas doutrinas sendo fomentadas e sendo lançadas em meio ao povo de Deus. A doutrina era o gnosticismo, pessoas que acreditavam que Cristo Jesus era apenas um espírito ou era apenas um corpo, pessoas que negavam a divindade de Cristo Jesus, ou pessoas que acreditavam que ele era um Deus abaixo de Deus Pai. O Evangelho de João já começa com uma defesa maravilhosa do apóstolo João. Ele começa defendendo de que Cristo Jesus, no princípio de todas as coisas, já estava lá. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Por meio dele foram feitas todas as coisas. Quando nós vamos estudar o hebraico, quando vemos a criação em Gênesis, no capítulo 1, vemos que Deus criou todas as coisas e existe a distinção de duas palavras no hebraico, bará e assá. Uma delas especifica quando Deus traz à existência coisas a partir de coisas já existentes, como por exemplo, quando Deus criou o homem, ele o tirou do pó da terra. Então ele o criou a partir de uma coisa que o próprio Deus já havia criado. E ele também utilizou outro termo, trazendo a concepção de que Deus também criou coisas a partir do nada. Então, de fato, Deus criou coisas a partir de coisas existentes e Deus criou coisas a partir de coisas inexistentes, trazendo à existência aquilo que não existia. Vejam como Cristo Jesus é apresentado por João como Deus poderoso, não abaixo de Deus Pai, mas de igual modo, poderoso para estar diante da criação e existir desde a eternidade. O Evangelho de João foi feito exatamente para essa defesa e para a apresentação de que Cristo Jesus não era apenas um homem, não era apenas um espírito e nem um espírito evoluído, mas ele era de fato o Filho de Deus. Meus irmãos, o apóstolo João, no versículo 4, diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz dos homens veio e no versículo 10 ele fala que ele era o Verbo que estava no mundo, mas ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E bendita rejeição que fez com que nós fôssemos acolhidos como filhos de Deus. A palavra fala no versículo 13 e no 12, na verdade,
que Ele nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Então não é qualquer Deus, não é qualquer Cristo que estão apresentando, não é qualquer defesa que o Evangelho de João traz à nossa concepção. Ele traz a concepção que o mesmo Deus que foi aquele que desceu do céu, aquele que morreu na cruz, estava desde a criação. E eu acredito que o nosso coração se torna confortado a partir do momento que nós observamos com a perspectiva de João. A perspectiva de que aquele que morreu por nós na cruz, aquele que se despiu de sua glória para habitar em nosso meio, aquele que foi rejeitado, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e aquele que disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, é o mesmo Deus que criou todas as coisas. O apóstolo João, de fato, diz que por meio dele foram criadas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu, você, nós, a criação em geral, todos os animais, todas as plantas, todos os seres, todo o universo, todas as coisas foram criadas por meio de Cristo Jesus. O autor de Colossenses diz que ele é a coroa da criação, trazendo a concepção de que por meio dele também foram criadas todas as coisas e ele é a culminância da perfeição de toda a criação de Deus. Cristo Jesus, em meio à criação, traz-nos a segurança de que Ele é poderoso, tal qual o Pai, tal qual o Espírito Santo, para de fato cumprir as suas promessas, para de fato morrer naquela cruz e fazer com que nós vejamos a graça de Deus através de seu sacrifício, porque não era apenas um semideus que havia morrido naquela cruz, era o Deus, Criador de todas as coisas, que morreu na cruz por mim e por você. Meus queridos, é importante nós observarmos que devemos olhar fixamente para Cristo Jesus. A centralidade do Evangelho de João é sobre Cristo Jesus. Ele aponta para os milagres de Cristo Jesus, a existência de Cristo Jesus e mostra o reconhecimento de João Batista quanto a Cristo Jesus. Ele diz: olha, o que vem depois de mim é mais importante do que eu. E não basta dizer isso apontando para Cristo Jesus. Ele diz: aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu e ele veio antes de mim. O apóstolo João, o profeta João Batista, ele tinha consciência de que, de fato, Cristo Jesus era desde antes da criação, existia desde antes da criação, até na própria criação dos seres celestiais, que não é relatado na palavra, mas existiu. Nós vemos que Cristo Jesus estava lá. Quando todas as coisas aconteceram, Cristo Jesus estava lá, até o momento que a luz foi revelada a nós. O versículo de número 12 diz que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você de fato crê que Cristo Jesus não é um espírito evoluído, se você de fato crê que Cristo Jesus de fato não é apenas um homem comum que veio à Terra, se você de fato crê que o maior acontecimento da história da humanidade foi quando o próprio autor e consumador da fé, o próprio autor e consumador da criação, o próprio criador de todas as coisas desceu à Terra, é um fato de que você de fato tem o poder no seu coração, foi-lhe dado o poder de ser feito um filho de Deus, porque você não apenas conheceu a Cristo Jesus, mas você reconhece a identidade e afirma em seu coração da identidade de Cristo Jesus, a identidade afirmada pelo apóstolo João, refutando toda falsa doutrina quanto a Cristo. Cristo Jesus não é qualquer homem, Cristo Jesus não é um homem que veio dizer blasfêmias contra os fariseus, dizer blasfêmias contra Deus. Ele veio para revelar o Pai, porque o próprio João, no capítulo 14, fala que ele é a imagem de Deus. Olhando para ele, Cristo Jesus fala isso, que os discípulos sabem quem é o Pai, conhecem ao Pai quando olham para ele. Então essa é a essência também da criação, apontada no capítulo 1 do Evangelho de João. O Evangelho de João não aponta apenas para o poder de Cristo revelada quando ele veio à Terra. O Evangelho de João não aponta apenas para o Evangelho apontado por Cristo Jesus a partir de seu nascimento. O Evangelho de João aponta também para todas as profecias ditas outrora pelos profetas, que culminam em Cristo Jesus. Cristo Jesus, a coroa da criação, a perfeição da criação. Ele não foi criado.
ele foi gerado, ele nasceu em nosso meio, cresceu em nosso meio. O Criador de todas as coisas teve que utilizar de sua própria criação enquanto estava na terra. Então, meus queridos, eu convido você nesse momento a apresentar 3 pedidos de oração específicos ao Senhor. O primeiro pedido de oração é que Cristo Jesus, aquele que é pregado por nós, seja a luz no nosso caminho, porque o apóstolo João diz, no versículo 4, que Cristo Jesus é a vida e ele também é a luz entre os homens. Então que esse Cristo Jesus, ele ilumine os nossos caminhos e faça com que nos acheguemos a ele e que ele também nos utilize para iluminar o caminho dos outros com as nossas palavras a respeito dele, de quem é ele e de qual é a sua identidade. O segundo pedido de oração é que o Senhor nos ajude a enxergar o nosso pecado, porque a luz ilumina também aquilo que está errado no nosso coração. A luz que vem de Cristo Jesus ilumina aquilo que está de falho em nosso coração, o pecado que nós tentamos esconder, o pecado que outrora cometemos. A luz de Cristo nos ajuda a enxergar essas coisas também. Então, o terceiro pedido de oração é para que a confiança no poder e autoridade de Cristo esteja em nosso coração, porque nós não estamos pedindo para qualquer um, não estamos pedindo para um semideus, estamos pedindo para aquele que criou todas as coisas. Esse é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então oremos primeiro para que o Cristo Jesus pregado por nós ilumine os nossos caminhos, porque Ele é a luz entre os homens. Em segundo, por arrependimento, para que essa luz ilumine-nos de tal forma que reconheçamos o nosso pecado e as pessoas ao nosso redor também possam enxergar o pecado. E o terceiro pedido é que nós nos asseguremos na confiança de que Cristo Jesus tem poder para cumprir todas as suas promessas na nossa vida, inclusive e principalmente as feitas através de sua santa palavra. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse momento devocional, esse momento de palavra que nós tivemos. Nos ajuda, Senhor, porque Cristo Jesus foi entregue pelo Senhor. Deus Pai, nós te agradecemos pela entrega que o Senhor teve de seu Filho e te agradecemos, Cristo Jesus, pela tua própria entrega na cruz do Calvário, porque o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. Senhor, nós te pedimos nesse momento por luz que vem de ti. Cristo Jesus, ilumina o nosso caminho de tal forma que nós vejamos todos os caminhos que estão diante de nós, mas que nós saibamos reconhecer o único caminho que nos leva ao Pai, que é o Senhor. Cristo Jesus, caminho, verdade e vida, que foi revelada a nós, para que nós soubéssemos quando, onde e de que forma nos achegássemos ao Pai. Nós queremos te pedir nesse momento também por arrependimento, porque da mesma forma que a tua cruz, da mesma forma que o teu sacrifício ilumina o nosso caminho, ela também mostra o nosso pecado e ela traz-nos o sentimento de arrependimento, uma contrição verdadeira do nosso coração quanto ao arrependimento que nós temos que ter com relação ao pecado que outrora cometemos contra o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, colocar arrependimento no nosso coração de tal forma que todos os pecados que cometemos incomodem-nos, porque eles nos afastam do Pai. E nós te pedimos também, Pai, coloca no nosso coração confiança de que Cristo Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, autoridade em todos os lugares. Não há um lugar que o Cristo Jesus não olhe e não possa dizer que é dele. Nós te agradecemos e te pedimos, coloca confiança no nosso coração, para que nós nos asseguremos nas promessas de Cristo Jesus. Ele é o Deus que estava na criação e é o mesmo que disse que voltaria para nos buscar, é o mesmo que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, é o mesmo que nos prometeu lugar junto ao Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, Jesus. Continua conosco durante toda a nossa semana e durante todos os nossos dias. É assim que nós te oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido vocês a estar conosco durante os cultos da semana. Os cultos da semana, na terça-feira nós temos culto, quinta-feira também temos culto, no sábado nós temos o culto dos jovens e no domingo nós temos a escola dominical
durante o período da manhã e o culto solene durante o período da noite. Venha conosco ouvir da palavra do Senhor e glorificar ao Senhor junto conosco. E também convido você a estar conosco na próxima semana, no próximo devocional, para ouvir um pouco da palavra de Deus e ser instruído na palavra de Deus, para que todos nós cresçamos juntos, crescendo em graça e em conhecimento. Que Deus os abençoe.